Graça a paz, meus queridos irmãos. Bom estarmos juntos para meditarmos da palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do verso 16 ao verso 18, que nos fala assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Jesus, antes de ser levado à cruz, ele dá um alerta à igreja dizendo o perigo que ela iria sofrer. A primeira coisa que o Senhor nos dá aqui ele mostra que o mundo é um lugar perigoso. O mundo é um lugar onde está repleto de lobos. E ele diz que seremos enviados para este mundo que está repleto de lobos para pregarmos o Evangelho, para testemunharmos, para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor. No entanto, ele diz que esse mundo perigoso nós temos que estar atentos como as serpentes, prudentes como as serpentes, mas inofensivos. Ou seja, devemos permanecer da forma como ele diz que devemos ser, ovelhas. Mas se nós somos enviados como ovelhas para o mundo perigoso, nós temos que entender também que o Supremo Pastor está conosco. Porque Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando ele fala a respeito dessa periculosidade que o mundo oferece, ele está mostrando também uma outra coisa, que esse mundo perigoso, muitas vezes esse lobo está no meio das ovelhas disfarçado. Porque no capítulo 7 de Mateus, ele diz que nós temos que tomar cuidado com os falsos cristos e também com os falsos profetas que vêm até nós disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ou seja, ele dá um alerta a respeito da doutrina que tem sido pregada, da mensagem que tem sido transmitida, de um evangelho misturado, do evangelho sem compromisso, do evangelho sem cruz. O A.W. Tozer, nos seus textos, ele diz que o mundo quer fazer um acordo com a cruz. Ou seja, a descendência de Adão quer fazer um acordo com a cruz. Só que não existe acordo. A cruz é um instrumento de morte, um instrumento de tortura, um instrumento de dor. Por isso que Jesus diz: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não há acordo com o mundo. Não há acordo em relação a viver o Evangelho, mas sem compromisso com Deus, ou um Evangelho que ele está misturado com as coisas mundanas. É isso que, infelizmente, nós temos visto em muitos lugares. Então, a primeira coisa que nós temos que entender: o mundo é perigoso e não há acordo com este mundo, porque são lobos devoradores que muitas vezes se disfarçam de ovelhas para tentar destruir as ovelhas. Então, mas por dentro, são lobos devoradores. A segunda coisa que nós temos que entender, que o Senhor nos alerta a respeito daquelas pessoas que estarão nos entregando, que estarão denunciando a igreja e levando esta igreja à presença de quem? Dos lobos. E quem são esses lobos? Os lobos são as autoridades constituídas. São pessoas que têm o poder de tentar calar a igreja, de fazer com que a igreja pregue o verdadeiro evangelho. Aqui nós encontramos hoje, até nos dias de hoje, a perseguição contra a igreja. Começou lá em Atos dos Apóstolos a perseguição que se estendeu no decorrer da história. Por exemplo, a Bíblia nos conta que quando Pedro e João eles curam um homem que era coxo, que estava assentado na porta do templo, chamada Porta Formosa, aquele coxo é curado. Aquele homem entra feliz, contente, saltando para dentro do templo, louvando ao Senhor. Mas diz no capítulo 4 que as autoridades prendem João e prendem a Pedro. Eles testemunham diante daquelas autoridades, mas aquelas autoridades dizem que eles teriam que se calar, que eles não poderiam testemunhar da verdade que estavam pregando. No capítulo 5, os apóstolos são presos e eles inclusive são açoitados. No capítulo 7, Estevão é apedrejado até a morte. No capítulo 8, a igreja é perseguida a partir dessa ação que fizeram com Estevão. No capítulo 9, nós encontramos a história agora de Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Mas a igreja continuou sendo perseguida. E a perseguição ela perdurou. Quando Saulo se converte e se torna Paulo, apóstolo, quantas perseguições este homem sofreu. Capítulo
2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, ele dá uma lista de tudo que ele passou, inclusive que foi apedrejado e quase morreu quando foi apedrejado. Perseguições e por fim foi morto por Nero. Dos apóstolos, o único que teve morte natural foi o apóstolo João. Todos os outros apóstolos morreram de forma terrível. Inclusive a história nos conta que Pedro foi morto e foi crucificado de cabeça para baixo. Então tudo isso a igreja foi passando. E hoje a igreja continua sendo perseguida. Por exemplo, quando o Coliseu foi inaugurado, durante cerca de 100 dias de festividades, dessa festividade do Coliseu, dessa inauguração, a história nos conta que cerca de 10 mil cristãos foram torturados, foram mortos na inauguração do Coliseu. Muitos desses cristãos foram pisoteados por animais, muitos foram devorados por feras, muitos morreram lutando com gladiadores. Ou seja, foi um caos. 10 mil cristãos foram mortos. E no decorrer da história não mudou. Nós encontramos, por exemplo, nos países islâmicos, a igreja sendo perseguida. Nós encontramos na China a igreja sendo perseguida. Na Coreia do Norte, a igreja sendo perseguida. A igreja é perseguida e sempre foi perseguida no decorrer da história. E a Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo deixou bem claro, escrevendo para Timóteo, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguições. A perseguição, ela pode ser até velada, mas há uma perseguição. A igreja hoje tem sido perseguida, inclusive no Brasil, porque diante de um evangelho frouxo, um evangelho sem compromisso, um evangelho sem um posicionamento compromissado com as escrituras sagradas, e quando você se posiciona de forma correta, séria, diante do Senhor, você pode ter certeza, você vai ser perseguido. As pessoas vão te chamar de fundamentalistas. As pessoas muitos vão falar para você e dizer que você é uma pessoa muito radical, que não é bem dessa forma, que não podemos agir da maneira como muitos têm pregado. Temos que fazer uma releitura das Escrituras Sagradas. O que nós mais encontramos são pastores comunistas, pastores socialistas. Hoje, a igreja ela está envolvida com aquilo tudo que não presta. E, ao mesmo tempo, esse evangelho tem sido pregado e tem confundido a mente de muitas pessoas. São os lobos em peles de cordeiro dentro das nossas igrejas, assumindo liderança e pregando. Por isso que vem a perseguição. A perseguição para aqueles que são sérios, a perseguição para aqueles que têm compromisso com o evangelho, a perseguição para aqueles que querem pregar um evangelho puro e simples. Nós pregamos um Cristo que ele é soberano, que ele é Senhor. Recentemente eu vi um determinado pastor dizendo que se Deus, melhor dizendo, fosse soberano, ele não permitiria que esse vírus que hoje está atacando o mundo atacasse. Mas ele não é soberano, ele não é Senhor, como se ele não tivesse o controle de todas as coisas. E muitos outros pastores andam falando essa mesma coisa. Então quero dizer para você que nós estamos vivendo um período muito difícil. Estamos entre lobos. E esses lobos continuam atacando a igreja verdadeira. Agora, quem são esses lobos? Não são só as autoridades constituídas. Infelizmente, os lobos muitas vezes estão dentro das nossas casas. Porque no capítulo 10 que lemos, no verso 21, diz assim: E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Os lobos muitas vezes estão dentro da nossa casa, comem do nosso pão, sentam na nossa mesa, vivem debaixo do mesmo teto. São lobos devoradores. Você vai dizer assim, pastor, mas isso é muito radical, o senhor está sendo muito duro. Não, mas é a grande realidade. Lembra que quando nasce Abel e nasce Caim, filhos de Adão, gerados no mesmo ventre, filho do mesmo pai, mesma educação, o mesmo cuidado, mesmo zelo que receberam. Mas a Bíblia nos fala, lá em 1 João, capítulo 3, que Caim era do maligno, e por ele ser do maligno, ele mata o seu irmão. Então eu quero dizer para você que o mundo, nós encontramos pessoas que podem estar até comendo do nosso pão, bebendo da nossa água, estar debaixo do mesmo teto, mas são pessoas que têm compromisso com Satanás e vão nos entregar porque nos odiarão. Porque no verso 20, aliás, no verso 22, ele diz assim: E odiarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Então por que nós somos perseguidos? Não porque nós somos lobos devoradores, mas porque nós somos ovelhas. Por que nós somos perseguidos? Porque nós temos compromisso com o Evangelho. Por que nós somos perseguidos? Porque nós fazemos acordo com o mundo. Então nós seremos perseguidos. Então não pense você que a situação que nós estamos enfrentando hoje, ela é melhor e vai se tornar mais tranquila. Não, vai se tornar pior. Nós já temos visto a perseguição nos dias atuais. Hoje nós estamos vivendo uma perseguição velada. Porque quando você prega o verdadeiro Evangelho, você pode ter certeza, você vai ser chamado de fundamentalista. Quantas pessoas aplaudiram aquela ação, né, o carnaval, melhor dizendo, quando a Mangueira apresentou aquele Cristo, aquele Jesus crucificado, e quantos pastores eu vi de falar, eu presenciei escrevendo, e até mesmo em vídeo, dizendo que aquilo sim era uma forma genuína de apresentar o Evangelho. Quantos pastores, quantos cristãos, quantas pessoas aplaudem esse tipo de coisa? Sabe por quê? Porque o Evangelho está totalmente distorcido, o Evangelho está completamente fora de sintonia daquilo que eles pregam. A palavra de Deus, ela fala uma coisa. Eles pregam um outro Evangelho, um outro Cristo, uma outra cruz. Há acordo com o mundo, há um acordo com Satanás, infelizmente. Por isso que a Bíblia nos fala que seremos odiados de todos. As pessoas nos perseguirão porque pregamos um puro Evangelho. Por isso que hoje nós encontramos países tão fechados. Mas quantos pastores comunistas, quantos pastores socialistas, quantos pastores dizendo que não é bem assim, não tem nada a ver, qual o problema? Esta é a grande crise que nós, como igreja, estamos enfrentando hoje. Essa questão do corona já é uma forma de tentar adestrar a igreja a não abrir, a ficar em casa. Está muito bonito hoje os cultos, né? Os cultos estão sendo online, ceia online, o culto através dos carros, tudo isso é novidade. Mas a frieza espiritual está chegando também, batendo na porta. Muitos que viviam do oba-oba, muitos crentes que iam para a igreja para se divertir, para pular, para festas. Só que isso vai acabar, isso está acabando. Até quando essas igrejas vão agora conseguir manter esse grupo firme na igreja? Firme na igreja, não estou falando firme em Cristo, não, firme na igreja, porque isso vai acabar, isso está acabando. Aqui a árvore está sendo sacudida. O Senhor está sacudindo a sua igreja, porque a Bíblia nos fala, o apóstolo Pedro diz que o julgamento vai começar pela igreja. E nós estamos debaixo do julgamento divino. Não pense você que isso está acontecendo hoje no mundo, isso vai melhorar, não. A tendência é isso piorando. Esse mal ele pode até sanar, mas já é uma experiência para algo pior que está por vir, porque o anticristo está para assumir o mundo. Já há um discurso de muitas pessoas dizendo que nós precisamos de um líder universal. Tudo isso é bíblico, tudo isso são palavras que o Senhor nos deixou alertando a sua igreja dos perigos que a igreja passaria. A igreja que eu digo, a igreja verdadeira, a igreja que confessa Jesus Cristo, a igreja que tem como fé, como regra de fé e prática, as Escrituras Sagradas, um evangelho que é genuíno, aquela pessoa que abraçou a fé, tomou a cruz e segue Jesus com o intuito de servi-lo, de ser canal de bênção para a vida dos outros, que não faz acordo com o mundo, que não aplaude aquilo que o mundo oferece, mas que persevera até o fim. Esses serão perseguidos e mortos. E a Bíblia nos fala que as almas que estão debaixo do altar, lá em Apocalipse diz, vão dizer, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai deixar isso acontecer? Até quando a tua igreja será perseguida? E o Senhor diz, acalme, descansem por um momento. Vai haver um momento do juízo, irmãos. Mas enquanto esse dia não chega, a igreja será perseguida, a igreja vai passar por dificuldades. E eu quero deixar essa palavra com você, não para te desanimar, mas te confortar, dizendo que o Senhor está vendo todas as coisas, que o justo juiz está às portas, que o nosso Senhor continua conosco, nos acompanhando e nos ajudando, nos fortalecendo e renovando a nossa fé. No capítulo 4 de Atos, diz que a igreja ora, busca o Senhor, diz que o Espírito Santo desce e todos são cheios do Espírito Santo e têm intrepidez para continuar pregando. Intrepidez.
Nós não temos que pedir intrepidez para que o mal seja sanado, mas para que mesmo diante dele a gente não se cale. Mesmo diante das adversidades, a igreja não recue, mas a igreja avance. Porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então nós, como igreja do Senhor, nós que temos compromisso com o Senhor, pode ter certeza, guarda essa palavra, é o início de um grande mal que está por vir. Mas nós, como igreja, temos que perseverar. Mas muitos que se dizem cristãos vão voltar, vão olhar para trás, vão recuar e vão abrir mão da fé que confessam. Sabe por quê? Porque só o remanescente vai perseverar até o fim. Por isso que Jesus falou que a porta é estreita, o caminho também é estreito. O caminho não é largo, a porta é muito estreita. E são poucos aqueles que entram por essa porta, são poucos aqueles que percorrem este caminho estreito. Porque o caminho largo é que leva à perdição. Mas as pessoas preferem caminhar no caminho largo, sem compromisso com a verdade, do que andar no caminho estreito, que muitas vezes é duro, é difícil, muitas vezes nós vamos estar passando por dificuldades. Mas é este caminho que o Senhor quer que venhamos trilhar para chegar até o céu. O Evangelho não é a colônia de férias. O Evangelho é compromisso com o Senhor, com dificuldade, mas sabendo que nós temos a gloriosa presença do seu Espírito, nos confortando, nos consolando. Por isso que eu quero dizer para você, lê alguns livros que contam a história da igreja, como a igreja foi perseguida. Nós temos, por exemplo, um livro chamado O Homem do Céu, escrito por um chinês, que mostra como a igreja foi perseguida na China e quantas perseguições que este homem sofreu. Esse livro é até recente, foi escrito, se não me engano, em 1994. Nós temos a história também de vários outros irmãos que foram perseguidos nos países islâmicos. Observe isto. Veja como a igreja na China tem sido perseguida. Veja como a igreja nos países islâmicos, nossos irmãos têm sofrido lá. Quantos na África, inclusive, têm sido mortos. Centenas de pessoas sendo mortas. Então não pense você que abraçar o evangelho genuíno seria uma vida tranquila, uma vida sem perseguições. Não. Se você quer ser cristão verdadeiro, sabe de uma coisa, nós vamos sofrer perseguições. E quem vai ser os nossos perseguidores? Os da nossa própria casa. Eu quero fechar só lendo com você um texto que se encontra lá em João, capítulo 16, no verso 2, diz assim: Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Ainda tem esse detalhe. As pessoas nos levarão à morte e até nos matarão, achando que estão servindo ao Senhor. Que nós é que estamos na contramão, que nós é que estamos errados, que nós é que estamos pregando um falso evangelho. O evangelho hoje, mais uma vez eu afirmo, tem sido misturado com coisas do mundo, misturado com aquilo que não condiz com a verdadeira palavra de Deus. Quantas pessoas hoje estão vivendo um falso evangelho, mas estão achando que é o evangelho verdadeiro, o evangelho que transforma, quando na verdade ele não transforma, ele simplesmente se conforma. O evangelho que se conforma não é o evangelho. É um falso evangelho, é um falso Cristo, é uma falsa esperança, é um falso céu, é uma falsa vida na presença do Senhor. Mas esse evangelho que as pessoas estão querendo, porque ele é agradável, ele tem um bom paladar, ele não traz perseguição, mas ele traz uma vida na presença de todos, sem problema nenhum. Mas esse não é o evangelho que Jesus ensina. Por isso que eu quero dizer para você, mais uma vez, afirmar para você, que aqueles que vão nos perseguir serão até aqueles da nossa própria casa. E muitos que vão nos perseguir vão achar que estão fazendo um grande serviço para Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê alento, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê intrepidez, que o Senhor nos dê ousadia, mas que o Senhor nos dê, acima de tudo, uma coragem inabalável, uma fé inabalável na sua palavra e crendo que o Senhor está conosco todos os dias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente e que o Senhor possa colocar a verdadeira palavra nos seus lábios e que você tenha um coração totalmente rendido ao Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor possa viver no seu coração e que você tenha intrepidez, ousadia, falando com poder e graça este evangelho transformador, mas como uma ovelha no meio de lobos. Nunca se esqueça disso. Não há acordo com o mundo.
Não há acordo com as coisas lá de fora. Fomos chamados para tomar a cruz e não para andar sem ela. Pense nisso e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?